Agora sim. Então, a aula de hoje então, é basicamente para a gente tirar dúvidas. A gente vai fazer alguns exercícios. Eu já estipulei alguns ali que a gente vai fazer. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de outro, a gente pode fazer também. Mas antes de a gente chegar nos exercícios, eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito da reunião que a gente teve. Os professores estiveram na quinta-feira passada, tá? Não sei se vocês se lembram que eu falei com vocês na última quinta-feira, que a gente tinha uma reunião para discutir algumas coisas, alguns problemas que estavam ocorrendo com alunos, inclusive alunos dessa turma, tá? Que a gente está tendo um sério problema que os alunos não estão fazendo as atividades que estão sendo solicitadas, tá? Tanto na minha disciplina quanto em outras disciplinas também. Na minha disciplina, a gente não está tendo conteúdo não, atividade lá no Moodle, tá? Por que a gente não está tendo atividade no Moodle? Porque para a gente trabalhar com atividade no Moodle é um pouco mais complexo para vocês, porque vocês não sabem na hora se vocês acertaram, se vocês erraram, não tem nem ideia de como foi. Por isso que a gente utiliza o URI, porque o URI ele já faz uma correção automática a partir do momento que vocês enviam o resultado, o código de vocês lá, ele já faz uma correção para verificar se está certo ou se está errado. E se está errado, ele traz algumas pistas. Ele não diz para vocês como arrumar, mas ele traz algumas pistas e aí eu posso auxiliar vocês na solução do problema, se for o caso. Só que eu estou tendo problema com vários alunos, tanto da turma da manhã quanto da turma de vocês, de não envio das atividades, tá? Eu vi que assim, ó, a primeira atividade, a lista zero, aquela, já teve alguns alunos que não enviaram, até hoje não enviaram, e conforme foi passando as outras vezes, cada vez foi aumentando mais o número de pessoas que não estão enviando as atividades. Não sei se não estão enviando. Tá, beleza, Ana, não tem problema. Não sei se não estão enviando porque não estão conseguindo acessar o URI, eu não sei se não estão enviando porque estão com alguma dúvida em alguma questão, não sei, tá? E aí eu pergunto se alguém tem dúvida, se alguém tem algum problema, se alguém quer conversar e ninguém fala nada. Então, a gente teve essa reunião e nessa reunião se discutiu algumas coisas. Uma das coisas que foram discutidas é que tinha alguns alunos que não tinham acesso a equipamentos e internet de qualidade e por aí vai. Só que a gente foi explicado pela Ângela que os alunos que estavam participando do edital aquele para aquisição de equipamentos e internet já tinham recebido, então, os valores para poder comprar os equipamentos e tal, que provavelmente entre a semana passada e essa semana estariam comprando os equipamentos. O que eu me dispus a fazer, tá? Lá naquela reunião, cada professor se dispôs a fazer alguma coisa para tentar solucionar. Teve professor que disse que vai tentar disponibilizar o material de outras formas, por caso os alunos não consigam acessar no computador. Infelizmente, a gente não tem como fazer isso, tá? Loja de programação, se a gente não tiver um computador, a gente não consegue fazer, infelizmente. O computador, um telefone, ou algum equipamento que a gente consiga acessar, por exemplo, o Google Colab ali para fazer o nosso código, tá? Sem eles a gente não consegue fazer. Então eu sei que tinham alguns alunos com essa dificuldade. Não sei, eu não cheguei a bater lá na hora, porque a Ângela nos passou a lista dos alunos que foram contemplados no edital, e eu não cheguei a bater na hora se os alunos que estão tendo problemas na minha disciplina são os mesmos que foram contemplados, porque daqui a um pouco era falta de equipamento ou coisa parecida, para não prejudicar ninguém e abrir uma nova possibilidade. Eu abri o prazo até terça-feira que vem, dia 12 de outubro, feriado, tá? Para vocês enviarem todas as atividades, tá? Quem já fez, tá tranquilo, não precisa fazer mais nada. Quem não fez, tem uma nova oportunidade. Eu ia fazer essa abertura de prazo somente para os alunos que estavam no edital, que foi o que eu me propus a fazer lá na reunião. Só que eu fiquei meio na dúvida se eu fazia assim ou se eu fazia abrir para todo mundo. Eu resolvi abrir para todo mundo, tá? Então todos que não fizeram as atividades terão essa oportunidade, mas deixo bem claro já desde agora, tá gravado, não terá nova possibilidade, tá? Quem não enviar dessa vez as atividades vai ficar sem a nota das atividades. E nas próximas atividades, então a gente vai ter uma lista 4, que vai ter a parte
uma parte de funções e por aí vai, a partir das próximas listas não teremos prorrogação de prazo, tá? Porque eu estou dando um prazo, na grande maioria das vezes, maior do que uma semana, que era o que eu dava normalmente para os alunos. Estou dando um prazo de uma semana e meia, às vezes 2 semanas, para vocês fazerem as atividades. Então, acho que dá para fazer. Não é muita atividade, são 6, 7, 10 atividades no máximo. Foi a maior lista que eu fiz foi com 10 atividades, e eu dei 2 semanas e alguns dias para vocês fazerem. Então, não acho que seja falta de tempo para fazer. Acho que é mais outros problemas, não sei qual também, porque não chegou nada para mim. Alguns alunos entraram em contato comigo dizendo que não estava conseguindo acessar o URI, a gente tentou, fez algumas movimentações, conseguiu solucionar o problema de todos a princípio. A Ana agora falou que não estava conseguindo acessar, conseguiu agora. Não tinha falado nada para mim também, então eu estava às cegas com a Ana. Então, assim, se alguém tiver com algum problema, não estou conseguindo acessar o URI, professor, manda um e-mail, chama no... o Gabriel também tinha falado de estragar o computador dele, isso aí. É isso que eu quero que vocês façam. Não estou conseguindo enviar a atividade dentro do prazo, tá? O quanto antes vocês conseguirem me enviar um e-mail, uma mensagem, alguma coisa do tipo, e aí a gente conversa, tá? Não deixem para depois, porque se deixar para depois, vocês vão acabar ficando sem nota e depois a gente sabe como é que é lá no final do ano. Professor, não consegui fazer, ou professor, não deu para fazer. Se não deu para fazer, me avisa antes de acabar o prazo. De preferência nos primeiros dias. Meu computador estragou, que nem foi o caso do Gabriel. Me envia um e-mail, um e-mail, uma mensagem, seja o que for. Professor, eu não estou conseguindo fazer atividade por causa disso, disso, disso. E aí a gente vai conversar, tá? Se não me avisar nada, eu não tenho o que fazer. Professor, eu estou com dúvida na atividade X, eu não consegui nem começar, não consegui entender qual é o problema. Manda mensagem e a gente vai resolver. Esse problema 2060 que a gente vai fazer junto aqui hoje, teve 3 alunos, eu não sei de qual turma era, se era a turma da manhã ou se era a turma de vocês, que me reclamaram que não estavam conseguindo fazer ela porque não estavam conseguindo entender a lógica dela. Então eu fiz de manhã, vou fazer com vocês agora, para vocês verem que não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Mas a ideia é que a gente consiga que vocês consigam alcançar o objetivo no final do ano, que é aprender a programar, aprender lógica de programação e passar para o segundo ano do curso para vocês poderem continuar o aprendizado de vocês nas demais disciplinas e o resto do conteúdo que vocês têm que aprender, tá? Eu não quero que ninguém fique trancado. Professor, eu não consigo, porque a gente vai ter prova, inclusive, tá? Imagina vocês não estão fazendo nenhuma atividade, chegar na prova, passo uma atividade para vocês, não fazem nem ideia por onde começar, tá? E a nossa prova vai ser provavelmente pelo URI também, tá? Não vão ser as questões do URI, vão ser outras questões, vão ser questões criadas por mim, mas vai ser, vocês vão ter um prazo ali, normalmente um dia, eu boto, começa a contar do meio-dia e vai até as 23h59, meio-dia não, da meia-noite vai até as 23h59 daquele dia, para vocês fazerem algumas atividades e vocês vão responder essas atividades, tá? E aí a gente vai analisar em cima disso a nota de vocês. Então, vocês têm que estar habilitado e saber como utilizar o URI para fazer, inclusive, a prova, tá? Então, por isso que eu digo para vocês, é muito importante utilizar o URI agora para ir se acostumando como é que funciona as entradas, como é que funciona a saída, como é que eu faço para processar, e como é que a gente faz para enviar, e esse tipo de coisa, porque se daqui a pouquinho vocês vão ficar sem nota nenhuma, porque não vão saber usar o URI durante as atividades, chega na prova não sabe usar o URI também, e aí rala tudo, tá? Então, para evitar problemas, façam as atividades. Enviem todas as atividades. Eu me esqueci de postar os vídeos da semana passada, meu final de semana, depois da reunião com os professores, foi uma correria, minha mulher estragou o carro e deu um monte de confusão, e eu acabei me esquecendo de postar os vídeos da semana passada para vocês. Eu vou postar todos esses vídeos lá, vocês não vão ficar sem o conteúdo, tá? E aumentei o prazo de todas as atividades, inclusive essa que teria até o dia 10 para entregar, ficaram todas para o dia 12 de outubro, tá? Então vocês ganharam mais uns diazinhos em todas elas. Quem já fez está liberado, não tem o que se estressar. Na quinta-feira, provavelmente, a gente vai vir com uma nova lista, que aí vai ser uma lista extra, vamos dizer assim, que é uma lista que não vai participar da nossa nota, mas é mais para vocês treinarem, para já começar a preparar vocês para a nossa prova que vem logo em seguida, tá? Então, vamos ao trabalho. Bom, a primeira atividade que a gente vai fazer hoje, então, é essa atividade 2060. Ela faz parte da nossa lista 3, tá?
da parte de repetição. Ela é a última lá, o desafio de Bino. E a ideia desse desafio, então, desse exercício, dessa atividade, é assim. Bino e Sino são colegas inseparáveis. Bino gosta de criar desafios matemáticos para Sino resolver. Dessa vez, Bino gerou uma lista de números e perguntou ao Sino quantos dos números dessa lista são múltiplos de 2, 3, 4 e 5, tá? Então pode ser de mais de um deles ao mesmo tempo. Esse desafio pode parecer simples, porém, quando a lista contém muitos números, Sino se confunde e acaba errando alguns cálculos. Para ajudar Sino, faça um programa para resolver o desafio de Bino. Então a entrada tem uma linha, tá? Um inteiro, no caso, que vai de 1 até 10 mil, é isso? Não, 1000, meus olhos não estão me ajudando mais. Representando a quantidade de números que vai ter na lista do Bino, tá? Vocês vão ver que a gente não vai nem usar esse cara aqui, tá? Ele está aqui só para encher linguiça. Em algumas linguagens, tu acaba utilizando ele para fazer outras coisas, mas no nosso caso aqui a gente não vai nem usar. A segunda linha contém N inteiros, tá? Que podem ser entre 1 e 100, então pode ser qualquer valor entre 1 e 100, representando os números da lista do Bino. A saída deve imprimir a quantidade de números múltiplos de 2, 3, 4 e 5 presentes nessa lista. Observe a formatação da saída nos exemplos, pois ela deve ser seguida rigorosamente. Então, a saída tem que ser exatamente igual a esse cara aqui. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ler esse número inteiro aqui, o número n. Então, vamos botar uma variável n aqui mesmo. Vamos fazer a entrada. Opa, input. Assim? Eu acho que não precisa. Como? Tá saindo som? Tá, mas tá bem baixinho. Ah, pelo amor de Deus. Fala, pode falar, eu discuto. Ah, tá. Ô, senhor, eu acho que pode ser já o int direto, já que é só uma. Isso, já que é só uma, e como o problema diz que o número que vai entrar aqui é sempre um inteiro, a gente pode botar o int aqui, tá? É aqui, perfeito. Depois eu tenho que ler essa lista de números aqui que ele vai entrar. Como é que eu posso fazer isso? Bom, eu posso vir aqui, criar uma variável val, por exemplo, dos valores que ele vai entrar, e ler input e quebrar esse cara no espaço, tá? Então, sempre que tiver um espaço, ele quebra, e aí ele vai criar uma lista, então, com os números passados ali separados por um espaço. Até aqui, perfeito. Depois eu tenho que fazer condições. Eu tenho que ver se o número é múltiplo de 2, se ele é múltiplo de 3, se ele é múltiplo de 4, e se ele é múltiplo de 5. Como é que eu verifico se o número é múltiplo de 2? Alguém sabe? Ninguém sabe como é que verifica se o número é múltiplo de outro? É 2, é dividido por 2. Não estou falando da computação, tá? Matematicamente, como é que eu verifico se um número é divisível por 2? É múltiplo de 2, na verdade. Se der pra dividir, Se ele for par. dá o número inteiro e dá o número certo. Como é que é? Se der pra dividir ele por 2. Isso aí. Na verdade, todos os números dá para dividir por 2. A questão é se eu consigo dividir ele por 2 e no resultado for um número inteiro ou não tiver resto, tá? Então, a ideia aqui é verificar o resto, tá? Então, eu tenho que verificar se é if val 0, no caso aqui, vou fazer no primeiro momento percent 2 igual a 0. Solução do nosso problema assim? Senhor, isso aí não é pra se o troço for par? É a mesma coisa. Se o número é divisível por 2, ele é par. Ah, tá. A forma de fazer é exatamente a mesma, tá? Mas verificar se o número é par, se o número for divisível por 2, automaticamente ele vai ser par. Isso aqui resolve o nosso problema, sim ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Sem medo de errar. Não, porque precisa do 3 e do 5. Precisa do 3 e do 5, então vamos botar aqui.
if val 0 percent 3 igual a 0, alguma coisa, if val 0 percent 4 igual a 0, alguma coisa, if val 0 percent 5 igual a 0, faz alguma coisa. É isso? Ô, senhor, desculpa a pergunta, mas pra que serve aquele percent ali? O percent é para pegar o resto da divisão. Ah, tá, certo. E aí, tá certo ou tá errado? Tá faltando a ação? Tá faltando ação? Tá, não, mas eu tô perguntando só a condição, tá certa? Eu consigo solucionar um problema assim? Não precisa de ela. Não precisa de else? Não, nesse caso aqui não. E o que você acha? Tá certo ou não dá? Vai resolver o nosso problema? Dá certo? Não. Vai resolver o nosso problema ou não resolve o nosso problema? Só isso não, porque só tá analisando o que vai estar na A posição 1. condição. Isso aí. Só está analisando a primeira posição da nossa lista, tá? Então, para mim poder fazer isso, eu vou ter que criar, por exemplo, um for e in val. O que eu fiz nesse cara aqui? Eu joguei cada um dos valores, em cada interação desse for aqui, eu jogo um dos valores que está em val para o i, tá? E aí sim eu faço algo desse tipo aqui. Só que ao invés de botar o val 0, eu posso colocar ou... Não posso colocar nada. Aqui tem que ser if i percent 2 igual a 0. If i percent 3 igual a 0. If i percent 4 igual a 0. If i percent 5 igual a 0. Tá, então agora eu vou passar por todos os valores, vou verificar cada um deles aqui com um i, verifico se ele é divisível por 2, por 3, por 4 ou por 5. Bom, para poder verificar, eu tenho que somar a quantidade de números 2, de múltiplos de 2 e t, múltiplos de 3, múltiplos de 4, múltiplos de 5. Então eu vou criar aqui algumas variáveis para a gente fazer esse tipo de armazenamento. Então n2 vai ser igual a 0, então, múltiplos de 2, n3 múltiplos de 3 vai ser igual a 0, n4, que é os múltiplos de 4, vai ser igual a 0, e o n5, que é os múltiplos de 5, vai ser igual a 0. Então, beleza. Se o número for divisível por 2, eu vou ter que n2 vai ser mais igual a 1. Se for divisível por 3, n mais... Opa, tá certo, mais igual a 1. E se ele for múltiplo de 4, n4 mais igual a 1. E se ele for múltiplo de 5, n5 mais igual a 1. Soluciono meu problema agora? Não soluciono nada, tem que fazer o print, né? Então vamos fazer o print, pegando aqui múltiplos de 2. Opa, copiei coisa a mais lá. Vem aqui, largo aqui. Esse aqui é o cara que eu quero substituir pelo n lá, n qualquer coisa. Faço aqui um ponto format, n2 nesse caso aqui. Posso simplesmente copiar aqui. Vim aqui botar n3, múltiplos de 3, 4, n4, 5, múltiplos de 5. Agora sim, solução do meu problema? Acho que sim. Acho que sim. Acho que agora vai. Alguém acha que não? Quem dá mais? Quem dá mais? Alguém acha que não? Vamos fazer o teste, então. Vamos lá. Se ninguém acha que não, vamos fazer o teste. Vamos lá. 5 é o primeiro inteiro que ele entra ali na entrada, ó. 5. Depois ele entra com 2, espaço 5, espaço 4, espaço 20, espaço 10. Rodei. Opa! Deu um erro? Parece que não. Ó, o que ele me disse aqui? Ele me disse que na linha 10 tem um problema
que é lá no if i%2 igual a 0, e ele me disse que nem todos os argumentos foram convertidos durante a formatação da string. Opa, uma string, mas eu era trabalhando com um número inteiro. O que faltou aqui no meu problema? Simplesmente eu converter os valores que eu recebo aqui como string em inteiro, para poder fazer a conta. Então eu tenho que fazer int e aqui fazer um int e aqui fazer um int e aqui, opa, e fazer um int e aqui. Vamos executar de novo, ver se vai dar certo agora. 5, enter, 2, 5, 4, 20, 10. 4 múltiplos de 2, 0 múltiplos de 3, 2 múltiplos de 4 e 3 múltiplos de 5. Ó, deu exatamente a saída que eu estava esperando, que era esse aqui. Vamos pegar o nosso código aqui. Copia. Vamos lá no URI. Larga ele aqui. Envia. Esperamos um pouquinho, porque sempre demora um pouquinho, e deu aceito a minha solução. Então eu faço, essa aqui é a solução do 20, tá? Tem outra forma de fazer esse cara? Tem, eu vou mostrar para vocês aqui embaixo. Então eu gerei um novo código, boto aqui embaixo, e aí eu posso simplesmente colocar aqui o i. Como é que eu tenho que fazer para deixar somente o i aqui? Eu tenho que transformar esse cara aqui em cima. Para isso, então, eu preciso utilizar o for inline, que a gente chama, fazendo int x, fecha aqui, for x in aquele cara ali. Tá? Então, eu faço a conversão dos valores em inteiro já na leitura, leio esses dados, splito eles, gero a minha lista e depois percorro essa lista, botando cada um dos valores em x e convertendo eles para inteiro e armazenando isso na variável val. Vamos ver se deu certo? Vamos rodar aqui. Deixa eu voltar. Ó, 5 é a entrada. Depois 2, 5, 4, 20 e 10. Vamos ver a saída que ele gerou. Ó, 4 múltiplos de 2, 0 múltiplos de 3, 2 múltiplos de 4 e 3 múltiplos de 5. Certinho, mesma coisa, tá? Então, se eu fizer dessa forma aqui, utilizando o inteiro aqui, ou se eu fizer desta forma aqui, lendo o inteiro lá em cima, funcionam exatamente da mesma forma. Ok? Só para mostrar para vocês que tem N formas de fazer. Algumas delas dão um pouco mais de trabalho, outras dão um pouquinho menos. A gente vai ver num dos outros exercícios que tem como simplificar bastante, tá? Nesse aqui a simplificação não era tão grande assim, simplesmente muda. Ao invés de eu ter que verificar com inteiro em cada um dos valores aqui, eu posso verificar, transformar ele inteiro já lá em cima e garantir a leitura da forma correta dos dados lá em cima já. Bom, vamos ao próximo então. Esse aqui, se eu não me engano, ele está na lista de operadores. Não, esse aqui eu já fiz, o 10, 11 eu já fiz, então não era esse que eu queria fazer. Um deles que é nível acima, não é aqui então. Eu peguei errado. Não é buscar, é acadêmico. Aqui, ó, média 3, tá? É o 1040. Então, esse aqui é um exercício de nível 5, tá? Ele é o que dá maior pontuação para quando vocês fazem ele. E a ideia é o quê? Leia 4 números, N1, N2, N3, N4, cada um deles com uma casa decimal. Então, são ponto flutuante. Correspondente às 4 notas de um aluno. Calcule a média com peso, 2, 3, 4 e 1. Então, a primeira nota tem peso 2, a segunda tem peso 3, a segunda tem peso 4 e a terceira tem peso 4 e a quarta tem peso 1.
para cada uma dessas notas e mostre esta média acompanhada daquela mensagem. Média, alguma coisa. Se essa média for maior do que 7, então imprima a mensagem aluno aprovado. Se a média calculada for inferior a 5, imprima a mensagem aluno reprovado. Se a média calculada for entre 5 e 6,9, inclusive, o programa deve imprimir a mensagem aluno em exame. No caso do aluno estar em exame, leia um valor correspondente à nota do exame obtida pelo aluno, imprima então a mensagem nota do exame, acompanhada pela nota digitada, recalcule a média, some a pontuação do exame com a média anteriormente calculada, dividida por 2, e dividir por 2, e imprima a mensagem aluno aprovado, caso a média final seja 5 ou mais, e aluno reprovado, caso a média tenha ficado 4,9 ou menos. Para esses dois casos, aprovado ou reprovado, após ter pego o exame, apresente na última linha uma mensagem média final, seguindo da média final para este aluno. Tá? Então, a gente vai ler 4 notas primeiro, verificar, fazer a média do aluno, então, tem que mostrar essa média, mostrar depois, em cima dessa média, se o aluno foi aprovado, reprovado ou se está em exame. Se ele estiver em exame, a gente tem que ler a nota do exame e depois informar, então, se o aluno está aprovado ou reprovado. E mostrar depois a média final do aluno, caso ele tenha ficado em exame. Se a nota do aluno for menor do que 5, a média inicial dele for menor do que 5, automaticamente esse aluno está reprovado. E se a média dele for maior do que 7, é isso? 7, então, automaticamente o aluno está aprovado, tá? Então, a gente tem que fazer o programa resolver esses casos. Vamos abrir aqui, então. Vamos lá. Primeiro que eu tenho que fazer, então, é a leitura dos 4 valores, tá? Posso vir aqui e fazer N1... Não, fazer do jeito que a gente estava acostumado. Val igual input ponto split no espaço, tá? Bom, calculei as 4 notas aqui? Não, simplesmente recebi elas e não fiz nada. Agora eu tenho que calcular as 4 notas. N1 vai ser igual a val 0, certo? Fazendo assim, tá certo? N2 igual val 1. Nossa, sabia que ia dar 1. N3 igual ao 2. N4 igual val 3. Certo? Não, porque isso ainda é uma string. Ainda vai ser uma string. Então, eu tenho que converter em float, que é o objetivo de eu fazer essa gambiarra aqui. Poderia fazer aquela conversão direto lá em cima? Poderia, tá? Não vou fazer porque não tem necessidade. Depois eu vou fazer de uma outra forma para mostrar para vocês, que a gente ainda não viu ainda como é que faz, mas vou mostrar para vocês como é que faz depois. Tá? Então, aqui eu fiz a conversão do N1, 2, 3 e 4 em float, pegando lá os val 0, 1, 2 e 3, tenho as 4 notas. Depois, eu tenho que calcular a média. Então, a média, então, nada mais é do que a soma dos valores das notas multiplicado pelos pesos, tá? Então, eu vou ter lá média igual N1 vezes 2, vou botar isso aqui assim para evitar problemas, mais N2 vezes 3, segundo o problema está dizendo lá, 2, 3, mais N3, N3 vezes 4, mais N4 vezes 1, certo? Se a gente somar isso aqui, 2 mais 3 mais 4 mais 1, a gente vai ter o 10, tá? Só que se eu multiplicar essa nota aqui por essa,
eu vou ter um número multiplicado por 10. Então, ao final disso tudo, eu tenho que dividir essa nota do cara por 10. Tá? Então, vim aqui, calculei a média dele. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Verificar se a nota dele é maior do que 7, para ver se ele foi aprovado, ou menor do que 5, para ver se ele foi reprovado. Então, if média maior do que 7, maior ou igual, na verdade, a gente tem que fazer um print do aluno aprovado. Ah, não, antes tem que fazer a média, tem que mostrar a média. Bom, aqui, print. Aqui. Ponto format. Média. Certo? Aqui tranquilo? Uhum. Beleza. Bom, se ele foi aprovado, tá tranquilo. Eu faço um else aqui, então, para verificar se a média é menor que 5 ou menor ou igual. Deixa eu ver aqui, porque eu não me lembro. Se a média calculada for inferior, então é menor do que 5, 2 pontos. Aí eu faço esse mesmo print da média e depois eu faço um outro print. Oh, droga. Faço um outro print. Onde a gente tem que mostrar aluno reprovado. Então, se o aluno for reprovado, tem pelo menos que 5, ele está reprovado. E, por último, se ele estiver entre os dois. Aqui eu posso só colocar simplesmente o else, porque se ele não for maior ou igual a 7 e não for menor que 5, ele já está englobado nesse período aqui. Se não, aí sim eu tenho que fazer a leitura da nota do exame. Então, nota exame vai ser igual a... Aqui, como é um valor só, eu posso já colocar aqui direto, float, input. Então, faço a leitura da nota do exame. E aí eu tenho que calcular a média final, que é a nota do exame mais a média que ele tinha, dividido por 2. Então, média, nota final vai ser igual a média mais nota do exame dividido por 2. Na verdade, aqui tem que ser assim, porque senão primeiro ele vai fazer a divisão para depois fazer a soma. Certo? Então, aqui eu gerei a minha nota final. Aí eu tenho que verificar se na nota final dele... tá aqui, nota final. Então, dividido por 2. Imprimo a mensagem. Aluno aprovado, caso a média deles for maior que 5. E aluno reprovado, caso a média deles for menor do que 4,9. Então, a gente vem aqui e aqui dentro a gente faz if nota final maior ou igual a 5, 2 pontos. Posso colocar 5.0, porque é um ponto flutuante. Não precisa, o Python consegue fazer essas verificações assim. Outras linguagens eu sou obrigado a botar o 5.0, senão dá ruim. Se a nota final for maior ou igual a 5, print, eu tenho que mostrar a média do aluno, dizer que o aluno está em exame, depois mostrar a nota do exame dele, se o aluno foi aprovado ou não, é a média final. Tá, então eu tenho que mostrar essas 5 linhas aqui. Então vamos lá. Print. Opa, esse aqui é exatamente igual a esse cara aqui. Certo? Então, primeira média. Depois, eu tenho que mostrar que o aluno está em exame.
Aluno em exame. Depois, a nota dele do exame. Você, print, nota dele do exame. Isso aqui vai ser substituído por format, nota do exame. Beleza. Depois, se ele tirou mais ou igual a 5, eu tenho que mostrar que aluno aprovado. Print, aluno aprovado. E por último, eu tenho que printar a média final do aluno. Se for aprovado ou reprovado, eu tenho que mostrar a média final do aluno. Aqui, ponto format, média final. Acho que foi assim que eu botei o nome ali. Tá. Caso contrário, então se ele não for menor ou igual a 5, maior ou igual a 5, eu tenho que mostrar exatamente as mesmas informações, só que ao invés de mostrar aluno aprovado, eu tenho que mostrar aluno reprovado. Reprovado. Pronto. Vamos ver se esse cara funciona? Rodamos. Vamos lá. Primeiro pegar um desses aqui. 2.0, espaço 6.5, espaço 4.0, espaço 9.0. Então, opa, deu ruim. 4.85 deu aqui e aqui ele está estudando 4.8. Então, a média é com uma casa depois da vírgula, tá? Então, essa parte aqui a gente não tinha lido. Então, a saída, todas as respostas devem apresentar uma casa após o ponto decimal. Então, vem aqui, ali era o reprovado, né? 2 pontos, ponto 1F, tá? Então, para mim fazer tudo que tiver com uma casa decimal, a gente bota assim, 2 pontos, ponto 1F, 2 pontos, ponto 1, ponto 1F, 2 pontos, ponto 1F, viram como é que a gente faz para fazer manutenção? Isso aqui se torna chato, tem que estar toda hora procurando 500 lugares para mudar. Faltou um F ali. 2 pontos, ponto 1F. E aí tu esquece de botar um Fzinho, aí tu esquece de botar um ponto, dá ruim toda hora. Mas agora eu vou mostrar para vocês como simplificar isso aqui para ficar mais fácil. Bom, vamos lá. Vamos fazer o teste novo. 2.0, 6.5, 4.0, 9.0. Rodei. Ó, 4.8, aluno reprovado. Perfeito. Deu certo. Vamos no segundo. 9.0, 4.0, 8.5, 9.0. 7.3, aluno aprovado. Vamos fazer o teste agora do aluno que fica em recuperação. 2.0, 4.0, 7.5, 8.0. Pediu para me mostrar, entrar com alguma coisa aqui, eu não sei o que é. 3.4. Opa, deu ruim alguma coisa aqui. É NF, não é MF. Droga. Vamos de novo, então. 2.0, 4.0, 7.5, 8.0. 6.4. Mas agora está NF, meu querido. Tá aqui em cima também tá, viu? O que dá? Vamos rodar de novo. 2.0, 4.0, 7.5, 8.0, 6.4. Pronto, agora sim. Média 5.4, aluno em exame, nota do aluno 6.4 do exame, aluno aprovado, média final 5.9. Tudo perfeito como está ali. Só que reparem que o meu código,
tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 linhas de código, tá? Resolve o meu problema? Resolve. Se eu colocar lá no URI, ele vai aceitar sem problema nenhum. Mas eu tenho como simplificar esse cara aqui bastante. Eu vou copiar ele aqui, depois eu vou disponibilizar para vocês os dois códigos, tá? E vou colar ele aqui de novo. Então, pronto. Temos o cara aqui. Fiz a leitura, separei ele aqui para ficar mais visível. Beleza. O que eu fiz aqui? Eu calculei a média. Em todos os problemas, não importa se ele é aprovado, se ele é reprovado ou se ele ficou em exame, eu tenho que mostrar a média aqui, tá? Então eu posso simplesmente vir aqui e fazer assim, ó. Ctrl X, Ctrl V. Mostrei a média do cara. Bom, aí eu vou mostrar se ele está aprovado, reprovado ou se ele está em exame ou não. Beleza. Então, a primeira parte já diminuiu um pouco o meu código, tá? Botei a média aqui em cima. Depois eu verifico se ele está aprovado, mostro o solo não aprovado. Se ele estiver reprovado, eu mostro o solo não reprovado. Se não, eu tenho que ler esse cara aqui. Bom, aparece duas vezes aqui em aluno em exame. Eu posso vir aqui e simplesmente pegar esse cara aqui e botar qualquer lugar aqui dentro. Você antes mesmo de ler a nota do aluno. Tá? Botei lá em cima e mudei aqui para baixo. Beleza. Aí eu tenho que ler a nota do exame, calcular a nota final, porque eu sou obrigado a fazer isso aqui. Aí eu tenho que mostrar a nota do exame do aluno. Tá? De novo, é exatamente igual aqui e aqui. Tudo que é igual, a gente pode simplesmente colocar para fora lá do nosso if. Eu tenho essa parte aqui. Beleza. De novo, ó. Aqui é diferente. Aluno aprovado, aluno reprovado. Mas aqui, ó, é exatamente igual os dois. Só que isso aqui tem que estar depois se o aluno é aprovado ou reprovado. Então eu vou copiar esse cara aqui e jogar ele para depois do meu if. Aqui. E excluo este cara aqui de dentro. Pronto. E agora eu consegui reduzir bastante o meu código. Vamos ver quantas linhas tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 linhas. Não me lembro quanto tinha antes. 34, acho que era, né? Não, era 20 e pouco, senhor. 29, 27. Bom, tá. Mas diminuiu alguma coisa já. Tirei 4 linhas só desse médio aqui. Mais 1, 2, 3. Foi 4, não, foi 3 linhas desse média, mais 3 do outro, 6 linhas, então eu economizei. Que seja, tá? Ficou menor. Faz a mesma coisa. Vamos rodar o código aqui. Vou pegar só esse maior aqui. 2.0, 4.0, 7.5 e 8.0. Ó, já me deu ali, ó, média 5.4, aluno exame. 6.4, executo, média do exame, nota do exame 6.4, aluno aprovado, média final 5.9. Vamos pegar esse código aqui e mandar no URI e ver se funciona. Dá para reduzir mais ainda, com uma coisa que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Copio ali, colo aqui. Opa. Colo aqui, envio lá no URI. Demora um pouquinho, como sempre. O URI está muito demorado para fazer as correções em Python, não sei porquê. Mas não é só em Python. Ontem eu fiz um exercício em... Não sei se foi Dart. Ó, foi aceito. Em Dart demorou 3 anos também, não sei porquê. Mas eu vou diminuir um pouquinho mais ainda. Vou pegar esse cara aqui, que foi o que a gente tirou, e vou fazer um novo código aqui. E aí a gente vai ver uma coisa um pouquinho diferente do que a gente vinha vendo até então, tá? Aqui eu pego o valor, tá? Faço o split nele, jogo ele para val. Eu posso já fazer que nem eu fiz naquele outro caso do input lá, do inteiro. Eu posso fazer float. Opa, faltou um A. Float x for x em aquilo ali. Então já faço a conversão automática.
poderia fazer isso, e aí passar o val 0, 1, 2, 3 aqui para minhas variáveis. Mas eu tenho no Python como fazer uma associação de vetores em variáveis diferentes, tá? Eu posso simplesmente vir aqui e colocar assim, ó, N1, N2, N3, N4. Quando eu faço isso, o meu Python internamente, ele faz exatamente isso aqui, ó. Ele converte lá para o N1 o que estava no val 0, converte para o N2 o que estava em val 1, converte para o N3 o que estava em val 2 e converte para o N4, nesse caso aqui, o que estava em val 3. Então, eu não preciso dessas 4 linhas aqui. E ele faz tudo aqui dentro. Ele converte em ponto flutuante, utilizando isso aqui, cria uma lista, e ao invés de passar essa lista para uma variável, ele transforma essa lista em 4 variáveis diferentes. Tá? Só tem que tomar cuidado que sempre que vocês forem fazer algo desse tipo aqui, o número de valores que eu tiver na lista tem que ser exatamente igual ao número de variáveis que eu criei aqui. Senão dá erro e o Python não permite fazer essa execução. Tá? Vamos ver se esse cara vai dar certo? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. 2.0, 4.0, 7.5, 8.0. Ó, deu média 5.4, aluno no exame. 6.4 foi a nota dele no exame e a nota final dele, ele foi aprovado, e a nota final dele ficou em 5.9, exatamente igual ao que estava ali, tá? Então eu consigo reduzir lá a entrada também desta forma aqui. E aí eu posso fazer isso com qualquer entrada que tiver tamanho fixo. Claro que se a entrada tiver tamanho variável, numa entrada tem 3 linhas, tem 3 valores, na outra tem 4, na outra tem 5, na outra tem 15, eu não tenho como fazer isso porque eu não tenho como criar variáveis dinamicamente, como a gente chama, conforme as entradas. Mas se eu tiver uma quantidade fixa da entrada, sempre vai ser 4 valores, como é nesse caso aqui, ou sempre vai ser 5, ou sempre vai ser 10, eu posso fazer algo desse tipo. Faço a conversão direto aqui, então eu crio com o loop inline, que a gente chama, todos os valores em ponto flutuante e já transfiro eles para dentro das minhas variáveis internamente, todos uma do ladinho da outra, tá? Então, 3 formas de fazer exatamente o mesmo exercício, chegando no mesmo resultado, tá? Então eu consigo fazer de qualquer um dos 3 jeitos o mesmo exercício. Alguma dúvida? Várias, eu sei, principalmente nessa parte final agora. Ô, senhor, na verdade eu tenho só uma pergunta. Fale. Ó, no terceiro código, não, esse aí. Esse aqui? Só para eu saber, aí N1 recebe o valor da posição 0, N2 é a posição 1, N3 é a posição 2 e N4 é a posição 3? Isto. Tá. Ele vai fazer exatamente isso. Ele vai pegar, porque aquilo ali é uma lista. Ele vai pegar essa lista e vai simplesmente associar o primeiro valor à primeira variável que tiver lá, o segundo valor à segunda variável, só que como eles começam com 0, então o valor 0 que tiver na posição 0 vai para a primeira, o valor que tiver na posição 1 vai para a segunda e assim sucessivamente. Tá? Entendi. Então, dá para fazer isso com qualquer entrada que tiver mais de um valor ao mesmo tempo, tá? Desde que eu saiba a quantidade de valores, obviamente. E a última que a gente tem para fazer, que eu não sei se vai dar tempo, é daqui também. 10:48. Não é daqui. Cadê 10:48? Aqui. Aumento de salário, tá? Então essa aqui como é que funciona? Uma empresa ABC lá resolveu conceder um aumento de salário aos seus funcionários, tá? Funcionários que recebem entre 0 e 400 vão receber 15% de aumento. Salários entre 400 reais e 1 centavo e 800 reais ganham 12%, até 1.200 ganham 10%, até 2.000 ganham 7% e acima de 2.000 ganham 4%. A entrada, então, vai ter somente um valor ponto flutuante, tá? Com 2 casas decimais, e a saída deve mostrar essas 3 informações: o novo salário dele,
o quanto ele ganhou de reajuste e o percentual, tá? Então vamos lá. Opa. Como é que a gente faria isso aqui então? Primeira coisa, float sim. Float input. Certo? Aqui é o X, vamos botar como X mesmo, tanto faz. Então eu fiz a leitura de uma variável com ponto flutuante, que vai ser a entrada do salário do cara. Bom, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, if X for maior ou igual a 400, então eu vou ter que mostrar essas informações aqui, tá? Mas para mostrar essas informações, eu tenho que calcular. Então eu vou ter o percentual, que vai ser igual a 15%, segundo a tabela aqui, ó. Então, quando o cara recebe aqui é menor que 400, menor ou igual a 400, então é de 15%. Eu vou ter o cálculo do novo salário, sal vai ser igual ao X, que é o salário atual dele, vezes o percentual, que é aqueles 15 ali, tudo isso divididos por 100. Então fiz o percentual, gerei o novo salário. Na verdade não é, isso aqui é o reajuste. O reajuste dele. E o novo salário, vai ser o sal, vai ser igual ao X, que é o que ele recebia antes, mais o reajuste. Tá? Calculei os 3 valores. Bom, vi se ele é menor que 400. Agora eu tenho que ver se ele é menor ou igual a 800. Então venho aqui, if x menor ou igual a 800, tá certo? Vou ir fazendo aqui, vocês me dizem se está certo ou não. E aí? Certo ou não? Fiz um if, depois fiz outro if. E agora posso fazer outro if. Tá certo isso aqui ou não? Quer me responder? Acho que tá certo. Tá certo, mas não é a melhor forma de fazer, tá? Por quê? Porque se o cara recebe menos que 400, ele vai entrar nessa condição aqui, tá? Então ele vai verificar essa condição aqui e vai entrar nela. Bom, vai executar esse cara aqui. Só que isso aqui é um outro if, então ele vai verificar essa condição, mesmo já tendo entrado na primeira. Para solucionar isso, eu utilizo o if, tá? Então faço uma primeira condição, depois faço uma segunda. Se ele entrar nessa primeira aqui, ele nem vai olhar para as outras, vai pular direto. Entenderam? Então, sempre que vocês tiverem uma condição que for uma coisa vindo progressiva à outra, utilizem o if. Quando forem condições diferentes, aí vocês usam ifs diferentes, tá? Tá errado fazer com vários ifs? Não, não está. Mas não é a melhor forma de fazer, tá? %10 reage igual x vezes percente vezes divididos por 100, tal, igual a x mais reage. É o if x menor ou igual a 2.000, de novo, per igual a 7, reage igual, x vezes per divididos por 100, e o sal vai ser igual x mais reage. E por último, como eu não tenho nenhuma outra condição, ou ele é menor do que 400, ou ele é menor que 800, ou ele é menor que 1.200, ou ele é menor do que 2.000, eu posso simplesmente colocar o else, que é dizendo que ele for acima de 2.000. Se ele for mais de 2.000, eu boto como else, e aí eu tenho per igual a 4,
reage igual x vezes dividido por 100, e o salário vai ser igual ao x mais reage. E por último, mas não menos importante, eu tenho que mostrar essas informações aqui. Então, são 3 prints que eu tenho que fazer. Então, vamos lá. Primeiro deles, print aqui, aqui e aqui. Bom, esse aqui é o valor que eu quero substituir. Então, eu vou botar aqui esse cara. Eu sei que ele é um ponto flutuante com 2 casas depois da vírgula, que é o que ele está pedindo ali. Formate, o novo salário é o sal. Depois, a gente vai ter aqui o print. Esse aqui também é a mesma coisa. 2 pontos, ponto, 2F, ponto, format. Aqui é o reage, que é do reajuste. E por último, print. Opa. Esse aqui é o valor que eu quero substituir. Opa, pulei errado aqui. Ponto, format. Aqui é o peso. Vamos ver se esse cara deu certo. Opa, per 10. O que está o per 10 ali? Ah, aqui faltou um igual. Roda de novo. Bom, vamos lá. 400.00. Ó, novo salário 460, reajuste ganho 60 e em percentual 15%. Resolve meu problema. Vocês conseguem visualizar alguma coisa que eu possa simplificar aqui? O 100. O 100? Como assim? Dividir todos pelo 100. Não tem como. Dividir todos pelo 100? Na verdade, assim, ó, quando tu tem, a simplificação ela ocorre quando tu tem a mesma coisa em vários locais, tá? Então, se vocês olharem essas 2 linhas aqui, elas se repetem aqui, 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 aqui. Em todos eles se repetem. Então, eu posso simplesmente fazer algo assim e tirar fora. Aqui. Entenderam? Então, eu vim aqui e tirei fora o cálculo do reajuste e o do salário. Por quê? Porque eles vão depender do percentual que já está sendo criado aqui, no caso, essa variável. Tá? Então, eu consegui simplificar um tanto o meu código. Vamos rodar de novo, ver se funciona. 800 com 0,1. Ó, 880 com 0,1. O reajuste ganho foi 80 e o percentual 10%. Tá? Poderia fazer de outra forma? Poderia. Eu poderia calcular esse percentual aqui, ao invés de fazer isso aqui dividido por 100, colocar aqui 0,15, por exemplo. 0,15. E aqui 0,12. E daí eu faria somente o x vezes o percentual. Tá? Dá para fazer assim? Dá. Só que depois eu tenho que multiplicar por 100 aqui na hora de mostrar o percentual lá embaixo. Então eu acho que assim fica mais fácil de enxergar o que eu estou falando. Tá? Tranquilo até aqui? Tudo certo, senhor. Eu lembro que essa aí eu te trouxe em aula, eu acho que foi na aula da semana passada. Uhum. Aí eu fui tentar multiplicar lá no final, tá, ficou dando erro, tive que fazer tudo depois. Mas é assim mesmo. A gente vai aprendendo, a gente vai fazendo, vai dar erro, a gente vai lá, vai modificar para ver se consegue acertar. E se não conseguir acertar, em último caso, manda uma mensagem para o professor tenta ajudar vocês, tá? Todos os problemas que eu estou passando para vocês, eu já fiz, já quebrei a cabeça algumas vezes para fazer. Então, mas depois que a gente aprende, fica bem fácil, tá? Então a gente fica com a nossa aula por aqui hoje. A gente vai se ver quinta-feira. Quinta-feira eu vou vir com uma nova lista. Essa lista, no caso, vai ser extra classe, vamos dizer assim. Vai ser uma lista de exercícios que não vai ser avaliada, mas é bom vocês ir fazendo para treinar, até porque a nossa prova vai ser no URI, então vocês vão ter que fazer as questões dentro do URI. E para evitar problemas, vocês têm que saber, então, o que vocês
querem fazer, o que vocês precisam fazer, tá? Alguém tem alguma dúvida, crítica, sugestão? Se ninguém tem nada, a gente fica por aqui. Abraço a todos. Boa semana para vocês. Até quinta. Tchau, senhor Tchau. Tequinho. Tchau, senhor.